Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos concede de estarmos na sua casa na noite desse dia, com o objetivo de compartilhar da sua palavra com todos os presentes e aqueles que estão ouvindo em diversas circunstâncias e locais e que poderão ouvir futuramente. A lição da escola dominical, nós iniciamos falando sobre o recurso de Deus diante das murmurações que existiam em relação ao povo de Israel. E deixamos para tratar nesta noite sobre esses recursos dentro do contexto que o escritor apresentou para nós em Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9, e João, o Evangelho de João, capítulo 3, de 13 a 17. E nós vamos fazer, então, essa leitura. Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Está assim escrito: Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, portanto, temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. O evangelista João, no capítulo 3, versículos 13 a 17, narrando uma passagem em que o Senhor Jesus Cristo falava com Nicodemos sobre o nascer de novo, diz o seguinte, João 3, a partir do versículo 13: Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Recurso de Deus. Nós, no exercício da nossa função, nós lidamos muito com essa expressão, recurso. Em todas as áreas da vida do ser humano, existem normas estabelecidas pelo Estado, o Estado-município, no contexto de um município, que são as leis orgânicas, o Estado-membro da federação, como as constituições que cada Estado tem, as constituições estaduais, e a União,
no aspecto federativo, no sentido de que todas as leis criadas no contexto da União envolve e abrange e regula a conduta de todas as pessoas que estão dentro do território nacional e algumas que estão fora, dentro do território, sendo brasileiras ou naturalizadas. Então, quando alguém, em alguma circunstância, na área civil, na área penal, na área eleitoral, na área trabalhista, infringe estas normas, estão sujeitas a submeter a um processo, que nós chamamos de processo devido processo legal, isto é, elas vão responder por aquilo que elas infringiram. E o magistrado, então, colhendo as provas necessárias dentro das diversas áreas, como já dissemos, ele profere uma sentença e essa sentença nem sempre é a definitiva. Se condenado, às vezes tem possibilidade de recurso e quase sempre tem possibilidade de recurso. E essas pessoas que são afetadas por essas condenações, elas buscam esse recurso de todas as formas e de todas as maneiras. E às vezes esses recursos, eles sobem a diversos graus de tribunais e pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. E nesses últimos tempos, tem sido transmitido para todos nós, as pessoas leigas na parte jurídica e não, mas através do seu televisor tem chegado em sua casa notícias assim, cidadão foi condenado a tantos anos, mas não é uma condenação definitiva, mostrando que existe recurso e ele tem um prazo para recolher e geralmente para recorrer e geralmente eles recorrem e chegam até as últimas consequências, as últimas instâncias para que aquela punição ou aquela absolvição seja concretizada na vida deste ou daquele, dessa ou daquela pessoa ou empresa ou quem quer que seja, que seja reconhecido como pessoa física ou pessoa jurídica no campo do nosso país. Mas nós estamos diante aqui de uma situação importante, nos convidando a pensar no recurso de Deus. A Bíblia diz que Deus, ao longo da história, desde a criação do homem, falou com ele de diversas maneiras. E aos pais, registra no texto, pelos líderes do passado, os profetas, os sacerdotes, os reis, todos aqueles que tiveram poder e autoridade sobre as diversas pessoas e nações. Deus era reconhecido como sendo aquele ente superior, dotado de poder, e que escolhia os seus representantes na terra para promover a harmonia entre os povos. E dessa forma, Deus tratou com o povo de Israel. Desde a criação desse povo, estabeleceu normas de conduta para eles, que nós chamamos de leis. E em algumas circunstâncias eles obedeceram, em outras circunstâncias desobedeceram, em circunstâncias outras foram punidos, em outras foram condenados e em diversas outras absolvidos, mas o certo é que Deus sempre tratou com o povo de Israel. Nesse texto de hoje, de Números, capítulo 21, o povo tinha saído do Egito. E ao sair do Egito, eles começaram a lembrar de tudo aquilo que estavam passando por lá e aquilo que eles recebiam, embora migalhas, mas estavam escravizados, mas recebiam e estavam satisfeitos com aquilo. Ignorando o maior e o melhor que Deus tinha oferecido e sempre ofereceu para eles. Chegou nesse momento aqui que eles estavam perto da terra prometida, mas continuavam murmurando. Continuavam murmurando contra a liderança de Deus, que era o representativo do próprio Deus, Moisés, no meio do povo.
E eles reclamaram de Deus através de Moisés: olha, nós estamos comendo um pão vil. Esse pão que em outros textos da palavra de Deus faz referência e é um tipo do próprio Cristo. Se nós pensarmos no maná, que é identificado depois lá no Evangelho como Cristo, o pão vivo, o pão da vida, o que produz alimento, o que traz a salvação, o que regenera o homem. Mas eles murmuravam. E aí então Deus promoveu o recurso. Estão murmurando? O recurso nesse momento é esse. Serpentes ardentes apareceram no meio do povo, mandadas por Deus, está registrado isso aqui, e Deus não esconde nada de ninguém, e não escondeu do povo também. Sou eu que estou mandando. E essas serpentes, elas não só amedrontaram diversos integrantes do povo, como também matou aqueles que foram picados por essas serpentes. E muitos morreram. Registra-nos os textos e os irmãos e os ouvintes ouviram. Muitos do povo morreram ao serem picados por essas serpentes. Algo que poderia ser evitado. Mas nós começamos a ver aqui a mente humana como uma mente pervertida. O coração do homem como é duro. Primeiro, desrespeitar a própria divindade de Deus. E o governo de Moisés, que foi instituído pelo próprio Deus. E eles sabiam disso. E eles sabiam disso, porque já tinham experimentado diversos milagres até chegar a esse momento aqui. Eles conheciam o livramento, o poder e a graça de Deus para com eles. Eles conheciam o cuidado de Deus para com eles, porque os inimigos levantavam contra o povo e Deus os livrava, os protegia da morte e do mal, em muitas circunstâncias. Mas o seu coração permaneceu duro, até que perceberam que Deus tem o seu recurso, tanto para o bem quanto para o mal. Deus tem o seu recurso, tanto para aliviar como para pesar o fardo. E com isso eu quero dizer que Deus tem recurso para o seu problema. Você que entrou aqui com algum problema na sua vida, Deus tem recurso. Não é evangelho de prosperidade, não. Deus tem recurso para o seu problema. E é por isso que nós estamos aqui pregando. E é por isso que nós reunimos aqui com o objetivo de levar essa palavra para você. Nem sempre Ele utiliza o seu recurso do jeito que você quer. Mas Ele tem recurso para tudo. Ele tem recurso para tudo. E o recurso, depois da ação humana, de reconhecer que estavam pecando contra Deus, eles foram à pessoa de Moisés e pediu a Moisés que orasse por eles e que livrasse daquele mal que estava acontecendo ali, naquele momento, uma mortandade só, algo que poderia ser evitado. E é assim que acontece com o ser humano. Lá, desde o Éden, agora falando sobre o pecado original, poderia ser evitado, porque Deus estabeleceu normas de conduta, regras, e bastava seguir as regras, as leis estabelecidas por Deus. Eles tinham tudo, Adão e Eva. Eles tinham a presença de Deus, os fortalecendo, os visitando, os orientando. Mas eles preferiram antes a rebeldia. Preferiram antes aquilo que era obscuro, ouvir a serpente. Aquilo que era arriscado, dar lugar ao mal.
E quando eles assim pensaram, a serpente, utilizando de toda a sua astúcia, fez com que eles desobedecessem a Deus. No simbolismo de comer o fruto e na realidade de reconhecerem o bem e o mal e serem afastados da presença de Deus. É a história da humanidade até esse momento aqui. O que poderia ser evitado por recomendação divina, por orientação dos céus e dos representantes de Deus aqui na terra, através dos diversos líderes que estiveram à frente da sociedade como um todo, e a história assim nos diz, mas procuraram a perversão. Mas chegou um momento que mudou a história. Não mudaram os recursos de Deus e nem o próprio Deus. Mas ele preferiu antes estabelecer um pacto definitivo para com a sua criatura. E o resultado está na expressão desse versículo do Evangelho que nós lemos, como o versículo-chave, e podemos dizer assim, de toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o recurso. Esse foi o recurso de Deus. Não encontrando ninguém que pudesse ser instrumento desse recurso, aprove a ele o seu próprio Filho, Cristo Jesus, o seu próprio Filho. E aqui é um recurso inédito. É um recurso inédito. É um recurso exclusivo. É o recurso dos recursos. É o maior que Deus apresentou para o ser humano. Maior em significância. Maior em instrumentalidade. Porque esse recurso é o próprio Cristo. Maior em sentimento, porque ele derrama a prova do seu amor para conosco. E ele, Jesus Cristo, conversando com Nicodemos, começa a mostrar a ele. É isso que eu estou dizendo para você. O nascer de novo não é voltar ao ventre. O nascer de novo é da água e do Espírito. O nascer de novo é algo de espiritual. E quando nós pensamos nisso, com certeza nós podemos afirmar o que afirmei ainda há pouco. Deus tem recurso para o seu problema. E o recurso de Deus para o seu problema e o meu problema começa aqui, no amor de Deus por mim e por você. E quando nós pensamos que, diante de toda a turbulência que cai sobre nós a cada dia, nos diversos problemas que enfrentamos no trabalho, na escola, na família, na igreja, no dia a dia, nós estamos cobertos pelo recurso de Deus, que é a salvação, não importa o que aconteça. Eu sou salvo por Cristo Jesus. Esse é o grande e maravilhoso recurso de Deus para você e para mim, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não importa se você não vai ter o seu problema familiar resolvido agora. Não importa se você não vai ter o seu problema financeiro resolvido agora. O certo é que você vai ser coberto pelo recurso de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o único que pode defender a sua causa, absolver
da sua condenação e te colocar no trono da graça de Deus para entrar nos céus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Os jovens cantaram aqui levantar a cruz no primeiro hino. E no segundo hino, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Não precisa morrer tanta gente e ser lançada no inferno, como aconteceu com o povo de Israel naquele momento. Muitos morreram, muitos foram picados pela serpente. Mas se eles tivessem pensado um pouquinho antes, olha, nós estamos murmurando, vamos agir rápido, vamos confessar o nosso pecado. Vamos pedir a Moisés que ore a Deus imediatamente. Não, parece que eles estavam como que não acreditando que Deus tem o recurso do castigo. Como se não tivessem pensando naquilo que já tinha acontecido até ali, que muitos morreram também no passado, até chegar aquele momento, morreram no Egito, morreram no deserto, morreram em diversos lugares. Eles tinham experiência para pensar que não precisava passar por esse momento de novo. Era só orar, era só pedir misericórdia, era só reconhecer o pecado. Semelhantemente o que o homem deve fazer no dia de hoje. Quando nós estamos vivendo os tempos da graça, os tempos da misericórdia de Deus, a partir do advento de Cristo Jesus. E Ele está sempre a postos e exposto. Ele está sempre com os seus braços abertos, através de diversas formas e maneiras, como essa aqui, por exemplo. Eu vejo o ajuntamento dos crentes para evangelismo como sendo Deus abrindo as suas mãos e esperando o homem para abraçá-lo, para perdoar o seu pecado que foi cobrado na pessoa de Cristo, seu Filho. Com o seu ouvido como que na expectativa de ouvir de uma pessoa que seja: Senhor, eu reconheço a obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o único recurso que tenho é aceitar Cristo como Senhor. O único caminho que me leva aos céus é a pessoa de Cristo Jesus. Nesses recursos no tribunal humano, muitos são frustrados. Essa semana, num crime sexual que eu condenei ali em Eugenópolis, a uma pena bastante elevada. E recorreram até o último recurso. E chegou o processo do tribunal para cumprimento da pena. E aí, o cidadão foi levado ao cárcere. E eu fiz a audiência de custódia, ainda que à distância, em videoconferência, mas a gente percebia a tristeza do coração daquele homem. Tinha esperança nos recursos que apresentou, mas os recursos foram em vão. E ele está no cárcere para cumprir a sua pena. Com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, você não vai passar por essa frustração. Aquele que é condenado pela contaminação do pecado, que originou com os nossos primeiros pais,
e atingiu a toda criatura humana. E nós participamos disso, porque fomos reconhecidos como desobedientes através dos nossos primeiros pais. Se recorrermos à pessoa de Jesus Cristo enquanto é tempo, com certeza nós temos a garantia da absolvição. Aqui registra-nos o texto que morreu muito povo de Israel. Essa palavra me impactou para trazer para você aqui hoje. Hoje, muitas pessoas estão morrendo com as portas da graça abertas para ela. Basta elas dizerem: ora por mim, intercede por mim, eu confesso o meu pecado, eu quero Jesus como Salvador, eu não quero morrer, eu não quero o inferno, eu não quero a destruição da minha vida, eu quero ter identidade contigo, Senhor. Mas as pessoas não querem ouvir. E a palavra que o Senhor tem para elas é essa mesma palavra que ecoou há muitos anos atrás, quando o povo estava perto do livramento e preferiu continuar murmurando de Deus através de Moisés, e morreram com as serpentes ardentes. Eu fico pensando naqueles que livraram dessas picadas da serpente depois de confessarem, né? Deveriam ter atitudes de extremo reconhecimento e gratidão a Deus, porque eles viram os seus entes queridos morrerem. E por um pouco, olha, vamos pedir Moisés que ore por nós, interceda ao povo. Isso tem que ser urgente e precisa ser rápido, senão vai dizimar ainda mais pessoas. E aí, olhe para a serpente, olhe para a haste. É bem possível que alguns não tenham acreditado que Deus faria isso. Mas quando eles começaram a ver que o Antônio olhou e foi curado, depois de picado pela serpente. A Maria olhou para aquela haste de metal e foi curada. E aí, que movimento extraordinário deve ter acontecido no meio. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. É a alegoria que eu faço desse momento. E transporto ela para a noite desse dia. A serpente de metal está erguida espiritualmente aqui nesse lugar, mostrando não a serpente, mas a pessoa de Cristo Jesus querendo te salvar. Basta você declarar isso a Ele. Eu não sei o seu coração diante de Deus como está, mas se Deus trouxe você aqui nesta noite, é porque Ele tem algo para te oferecer. E o recurso infalível que Ele te oferece nesta noite é a salvação na pessoa de Cristo Jesus, para que você, como outros que aqui já estão, caminhe juntos, todos nós, para os céus, utilizando o único recurso. Não é Maria, não é
José, não é religião, não é dinheiro, não é cultura, não é saber, não é nada que depende do homem. O único recurso é gratuito. Ele vem de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Amém.